Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Vocês já sabem, eu sou a professora Mauricéia Joana, trabalho com vocês a disciplina de Geografia e Língua Portuguesa, não é? Para os 4º anos e acelera. Então, hoje nós iremos trabalhar no componente de Geografia, um tema bem interessante. Vocês vão curtir, vão acompanhar e vão gostar bastante. Se ligue aí. Fiquem acompanhando a aula, prestem atenção, eu conto com vocês, tá certo? E olha só, já sabe, essa aula vai passar também à tarde, é reprisada, e vocês podem acompanhá-la pelo YouTube, caso não consigam assistir ao vivo pelo canal, pela TV Nova, canal 22.3. Então, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Nosso tema hoje está bem legal, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Ok? Vamos aí. Olha só, hoje nosso slide assim não está colaborando muito, mas a gente consegue. Então, nosso tema de hoje são lugares diferentes, e a gente vê aí uma paisagem bem diferenciada da outra, né? Na tela, nós vemos na primeira foto uma cidade, né? Um centro urbano, cheio de prédios, cheio de casas, e do outro lado, uma paisagem praticamente sem casa, com muito verde, uma paisagem bem diferente da outra. Então, o nosso tema é lugares diferentes e lugares desiguais. Tem diferença, professora Mauricéia? Será que tem? Vamos acompanhar a aula e vamos perceber se tem diferença de lugares diferentes ou lugares desiguais, né? A gente pode ver que nem todos os lugares são iguais. Na tela anterior, por exemplo, a gente percebe que os lugares desiguais, eles mostram uma paisagem bem diferenciada. Enquanto na primeira imagem eu estou vendo um aglomerado de casas, uma em cima da outra, numa comunidade, que a gente está vendo assim que as casas, talvez elas tenham algum problema com infraestrutura. Na foto seguinte a gente vê uma casa num espaço amplo, cheio de verde. Então assim, será que esses lugares, eles são iguais, eles são diferentes? E por quê? A gente precisa ver o que está acontecendo, né? Então, por que isso? Hoje, nosso slide assim está meio aprontando algumas, mas a gente vai conseguir, tá certo? Vocês vão acompanhar aí a aula direitinho. Isso acontece. Então, vamos lá. Voltamos aqui para o nosso tema. Lugares desiguais ou lugares diferentes? Lugares diferentes ou lugares desiguais? Vamos ver? Próxima tela. A gente vai começar, para falar sobre esse tema, eu vou trazer para vocês uma dica de livro. Vocês já sabem, de vez em quando eu trago nas aulas de geografia, nas aulas de língua portuguesa, eu trago alguma dica onde vocês podem encontrar o livro lá na árvore de livro. Este livro aqui, O Rato do Campo e o Rato da Cidade, é uma fábula que vocês poderão ler, acessar lá na árvore de livro. E eu também já expliquei como é que vocês fazem o acesso a esta plataforma. Os alunos da Prefeitura Municipal de Recife, eles têm acesso a esta plataforma através fazendo um login, colocando REC, REC, e a matrícula de vocês. Não sabe a matrícula? Pergunta à professora, ela vai te dizer, tá certo? E aí, acessa a plataforma da Árvore de Livro e procura os livros que eu já dei como dica aqui, já foram alguns, e mais esse, O Rato do Campo e o Rato da Cidade. E este livro aí tem tudo a ver com a aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o campo, sobre a cidade, e a dica é esta fábula aí, que eu vou contar para vocês, dar um pouquinho dessa história, para que vocês fiquem com vontade de ler, tá certo? Vê só. O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Eram uma vez 2 ratos que moravam em lugares bem diferentes. Um morava no campo e o outro na cidade. Um belo dia, o Rato do Campo convidou o outro rato que vivia na cidade para conhecer a sua casa. Veja bem. O Rato do Campo convidou o Rato da Cidade. E o que será que aconteceu quando ele chegou lá?
O rato da cidade, ao chegar na casa do outro rato que morava no campo, não gostou do modo como ele vivia e convidou-o para conhecer sua casa na cidade. Ele achou, não gostei muito dessa casa no campo e eu quero que o meu amigo, né, conheça também a casa onde eu moro, a casa na cidade. E assim foi. O rato do campo foi fazer uma visita ao rato da cidade. Mas quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa. E essa surpresa não foi muito boa. O que será que o rato do campo estranhou na cidade? Vocês querem saber? Vão ler o livro. Lá vocês vão descobrir a surpresa que o rato do campo teve lá na cidade. E eu dou uma dica, viu? Ele disse que voltou para a casa dele, disse que nunca mais ele ia querer voltar para a cidade. Não ia mais voltar para lá. Então, a história se passa em dois locais diferentes. Vocês perceberam? Eu falei muito do campo e falei muito da cidade. Eu disse que um rato morava no campo e o outro morava na cidade. Mas qual a diferença entre esses dois locais? Será que vocês podem me dizer? Será que vocês saberiam identificar um local, uma paisagem do campo, uma paisagem da cidade? Vocês conseguiriam diferenciar isso? Na aula de hoje a gente vai fazer essa diferença, esse acompanhamento. Mas antes, vamos falar um pouquinho da história, né? Para ver se vocês compreenderam bem e se vão assim sentir mais vontade ainda de ir lá ler o livro completo. A pergunta é, quais são os personagens desta fábula? São dois ratos, o rato que morava no campo e o rato que morava na cidade. E quais as diferenças que os ratos tinham? Provavelmente, eles tinham hábitos diferentes, porque os hábitos das pessoas que moram no campo são um pouco diferentes dos hábitos das pessoas que moram na cidade. Hábitos de moradia, de lazer e outros. Então, provavelmente, esses ratos também, eles tinham diferenças, né? Eles eram diferentes um do outro. E aí, eles resolveram mostrar cada um o seu espaço, o seu local, e parece que não agradaram muito, porque nem o rato da cidade gostou lá da casa de campo do amigo dele, e nem o do campo, quando chegou na cidade, ele também não curtiu muito não, aquela cidade, aquela casa. Então havia alguma coisa ali que ele não gostou. Mas essa era a diferença dos dois, os hábitos, né? Às vezes a gente estranha o hábito do outro, né? Quando a gente não está acostumado. Isso pode acontecer. E aí, eu falei para vocês o quê? Diferença da área rural e da área urbana. A gente já viu isso em outros momentos. Então, qual é a diferença da área rural e da zona rural e da zona urbana? Vocês poderiam lembrar? Olha só, elas são diferentes. E as atividades que também desenvolve são diferentes. As atividades que predominam em cada um desses espaços são diferentes. Na economia, na indústria, no lazer. Isso tudo são coisas diferenciadas no campo e na cidade. Mas a gente vai ver depois também que, apesar de ter paisagens diferentes, talvez a economia, desenvolvimento de economia diferente, mas existem muitas coisas que são em comum entre o campo e a cidade. A zona rural, que é também chamada de campo, é aquela que não faz parte dos meios urbanos, dos grandes centros, ela é mais afastada. E nela se desenvolve atividades como agricultura, pecuária, extrativismo, silvicultura, ou seja, ela é mais centrada em a plantação e criação de animais, não é? Não quer dizer que não existam outras atividades econômicas nas áreas rurais, mas o que destaca, o que predomina na área rural são essas atividades. E também em alguns lugares o turismo rural, que é muito comum, né? As pessoas vão para conhecer como é a vida no campo, como é que a criação de animais e outros, isso também pode acontecer, dentre outras, como eu já falei. Então, há várias atividades no campo, não é, que são desenvolvidas e que são um pouco diferenciadas dos grandes centros urbanos, das cidades. E
aí, a gente vê, as pessoas que vivem no campo, elas formam a comunidade rural. E eu trouxe para vocês duas imagens de atividades que são desenvolvidas na zona rural, no campo, onde, na primeira imagem, tem uma plantação, alguém está cuidando da plantação. Eu quero que vocês observem, não é, que ele está lá cuidando da plantação, mas ele também está usando a tecnologia, talvez para controlar, talvez para... não sei. Mas, assim, são coisas que a gente vê que são pontos em comum entre as pessoas. Independente se moram na cidade, a tecnologia está presente na vida de todo mundo. Tanto na foto, na primeira foto, como na segunda foto também, que a gente mostra aí uma máquina, uma plantação também, e são atividades econômicas desenvolvidas nas áreas rurais. Então, essas pessoas que moram no campo, elas formam a comunidade rural. E as zonas urbanas são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização, causado principalmente pela industrialização. Então, lá nas áreas urbanas, tem um maior desenvolvimento de indústrias que, por consequência, foram trazendo outro tipo de atividades e de desenvolvimento. Então, isso é um diferencial entre o campo e a cidade. Não significa que no campo, nas áreas rurais, também não tenham indústrias. Com certeza tem. Então, a diferença está na concentração. Vamos dizer que nas áreas urbanas, elas tenham mais indústrias que nas áreas rurais. E talvez tenha mais elementos de urbanização do que no campo, do que na área rural. Então, a área urbana possui uma maior oferta de infraestruturas que muitas vezes não são encontradas no campo. Quais são elas? Ruas e avenidas asfaltadas em maior número, em maior quantidade de indústrias, de hospitais, de escolas, comércios, abastecimento de água, sistemas de esgoto, iluminação pública, dentre outros. Então, esse tipo de infraestrutura a gente encontra com mais facilidade, em maior quantidade, nas áreas urbanas. Nas áreas rurais também encontramos ruas asfaltadas, mas existem outras características que diferenciam. As casas são mais afastadas, existem mais estradas de barros, menos hospitais. Então, assim, são características diferenciando um do outro. E as pessoas que vivem nas cidades, elas formam a comunidade urbana. Eu trouxe aí para vocês duas imagens que mostram, não é, hábitos e também atividades econômicas desenvolvidas nos centros urbanos. A gente está vendo aí, na primeira imagem, alguém está carregando, né, um caminhão, uma logística, que essa atividade ela pode ser desenvolvida no comércio, ela pode ser desenvolvida numa indústria. E do outro lado, pessoas atravessando numa avenida larga, urbanizada, asfaltada, numa faixa de pedestre. Então, são figuras apenas para ilustrar hábitos mais nas cidades e hábitos mais no campus, não é? Que são coisas que se destacam diferenciando essas duas paisagens diferentes. Mas será que todos os lugares são iguais? Ora, eu passei desde o início da aula falando que não, né? Que existem diferenças entre os lugares, existem diferenças entre as paisagens, que a paisagem do campo, ela apresenta uma característica um pouco diferenciada da característica das paisagens da cidade. Então, não, todos os lugares não são iguais. Cada lugar tem suas próprias características que estão relacionadas aos elementos naturais, o relevo, o clima, vegetação, o solo. E os elementos culturais de seus habitantes, a religião, a alimentação, o modo de se vestir, as festas. Então, todos esses elementos, tanto os naturais quanto os culturais, influenciam nas diferenças das paisagens, na diferença das características da cidade e do campo. São os hábitos, são os costumes, é a maneira como a paisagem se apresenta, tanto nos elementos naturais quanto os culturais, que trazem, que demonstram essa diferença. E aí, eu trouxe aqui, olha, exemplos de lugares diferentes. A primeira imagem, ela mostra um campo, né, uma paisagem mais com verde, mais ondulada, com colinas.
E na segunda foto, eu trouxe uma paisagem do litoral, onde a gente está vendo ali uma faixa extensa de areia, coqueiros, barraquinhas que parecem ser barraquinhas de praias. Então, assim, uma paisagem completamente diferente da outra. Por quê? Porque os lugares são diferentes, como a gente já vem falando desde o início da aula. Então, duas paisagens bem diferenciadas. E qual das duas vocês conhecem? Vocês conhecem as paisagens do litoral? Vocês conhecem a paisagem do campo? Vocês já foram a alguns desses dois lugares? Quais vocês têm mais familiaridade? Agora falamos muito de lugares, né? De lugares diferentes, com elementos naturais na foto anterior e agora com elementos culturais. Eu trouxe aí nessas duas imagens duas festas bem conhecidas, né? É o carnaval, só que uma está mostrando para vocês o samba, muito característico de outros locais, por exemplo, no Rio de Janeiro, existem as escolas de samba, então são bem característicos de lá. E do outro lado, a outra foto, mostra o frevo, que nós conhecemos aqui em Pernambuco muito bem. Então, são duas imagens que mostram a mesma festa, mas com elementos bem diferenciados, com hábitos diferenciados, que acontece bastante, embora seja o carnaval, mas a gente vê aí que as imagens mostram os locais que se diferenciam, mesmo para uma única festa, né? Uma atividade só, que seria o carnaval, mas ela é comemorada de diversas formas em vários lugares diferentes. Trazem hábitos diferentes, trazem maneiras diferentes das pessoas viverem. Agora, desde o início da aula, que eu disse que nosso tema de hoje era lugares diferentes e lugares desiguais. E venho falando o tempo todo dos lugares diferentes. Vamos agora falar de desigualdade. O que é uma coisa desigual? O que é que você entende por desigualdade? Desigualdade, uma coisa que não é igual, que é diferenciada. Mas existe várias maneiras de a gente entender esse desigual. E em relação aos locais, aos lugares, como seria um lugar desigual do outro? Não é? Desigual, nesse termo, a gente está falando de pessoas que não têm as mesmas condições de vida economicamente. Então, isso aí causa a desigualdade social. Ela é a diferença nas condições de vida da população de um mesmo lugar. Nem todos têm as mesmas condições. E isso causa essa desigualdade. Quais são os elementos que causaria essa desigualdade social? Será que vocês imaginam? A gente pode observar a desigualdade social na diferença de acesso a direitos básicos que toda pessoa precisa para sobreviver. Que direitos são esses? Saúde, moradia, educação, oportunidade de trabalho, distribuição de renda, entre outras. Então, todos esses fatores, eles influenciam nesse fenômeno de desigualdade social. Então, se as pessoas não têm as mesmas oportunidades de trabalho, de educação, de lazer, de emprego, elas vão ter uma diferença no modo de vida. Isso vai causar essa desigualdade social. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens que mostram, que representam essa desigualdade social. Na primeira imagem, a gente está vendo aqui um local onde as casas estão acumuladas, a gente está vendo que essas casas elas ainda não foram terminadas, não é? Existe na primeira imagem, uma representação de pessoas que talvez não tenham acesso a infraestruturas, como, por exemplo, na outra imagem, onde a gente vê uma casa maior, mais estruturada, com mais terreno. Então, será que essas duas pessoas, essas duas famílias, essas pessoas que moram nesses dois ambientes, elas tiveram as mesmas oportunidades de emprego, de moradia, de saúde, de educação? Provavelmente não. E aí, esta imagem, essas duas imagens, elas representam claramente o que é a desigualdade social. É a falta de oportunidade que algumas pessoas têm de conseguir os elementos básicos para a sua sobrevivência, né? No mesmo local, isso pode acontecer.
A gente vê também aqui, olha, trouxe outra imagem para representar as desigualdades sociais. Vocês veem, na primeira imagem, a gente vê aí um desperdício de alimento, né? A gente vê alimentos que muitas vezes as pessoas desperdiçam, jogam no lixo, então uma quantidade bem grande de alimentos e que muitas vezes elas são desperdiçadas. Já na outra imagem, a gente vê uma pessoa que está em situação de rua e a gente sabe que esta pessoa, com certeza, ela tem necessidade desses elementos básicos que eu já falei para vocês. Essa pessoa provavelmente ela não tem moradia, ela não dispõe de uma infraestrutura, de rede de esgoto, de abastecimento de água, de educação. Então, esses elementos aí causam desigualdade social. Enquanto uns têm muito, outros estão com falta desses elementos. Então, isso aí causa as desigualdades sociais. E na oferta dos elementos básicos para a sobrevivência dos seres humanos que a gente encontra, que a gente pode dizer que está aí essa questão da desigualdade. Mais uma vez aqui, dessa vez eu trouxe uma figura, uma imagem representando o campo e outra representando também o campo, só que com ofertas diferentes de infraestrutura. Na primeira a gente tem uma casa que não tem assim condições de moradias tão dignas, não é? E a gente vê que nesta casa da primeira imagem, as condições de sobrevivência assim, não são tão boas. São aquelas faltas que eu já falei para vocês, falta de estrutura, de abastecimento, de a moradia digna. O que acontece do outro lado é uma paisagem do campo também, mas que mostra uma paisagem bem diferenciada, uma forma de viver bem diferenciada. Provavelmente, nesta imagem aí do campo, onde mostra essa casa grande, as pessoas tiveram mais oportunidades econômicas do que a da primeira imagem. E aí, gostaram da aula? Vamos para a nossa revisão? Hoje nós falamos de lugares diferentes ou lugares desiguais. Os lugares são diferentes ou os lugares são desiguais? Né? Então, a gente viu que o espaço geográfico é constituído pela zona urbana e pela zona rural, não é? Também chamada de campo ou cidade. A zona rural é chamada de campo e é de lá que provém a maioria dos produtos primários que são transformados na indústria, especialmente na produção de alimentos. Então, produção de alimentos, porque no campo a gente viu que as atividades são mais criação de animais e a agricultura. E isso, ela é transformada em alimentos, em roupas, etc. E o espaço rural também é chamado de campo e a maior parte das atividades produtivas típicas desse espaço está relacionado com agricultura, pecuária e extrativismo. Já na zona urbana, também conhecida por cidade, é um maior movimento de moradias e carros, não é? O trânsito é mais intenso, as casas são mais próximas, tem mais infraestrutura como asfalto e rede de iluminação. Tem maior oferta de transporte e as pessoas trabalham nas indústrias, empresas públicas, privadas e prestações de serviço. Ora, mas o nosso tema era lugares diferentes e lugares desiguais. Os lugares são diferentes em relação aos elementos naturais e aos elementos culturais de seus habitantes. São diferentes. Mas por que são desiguais? Eles são desiguais na diferença de condições de vida da população de um mesmo lugar, causada pela desigualdade social. E aí, compreenderam o tema desigualdade, diferença? O que é que causa a desigualdade social? Quais são as paisagens diferentes? Vocês conseguiram compreender o conceito dessas duas coisas? Um lugar diferente não significa que é um lugar desigual. O lugar desigual, ele remete a outras coisas, não é? Então, hoje, a gente procurou, nesse caminhar, nesse desenrolar da aula, fazer essa diferençazinha para que vocês compreendessem bem direitinho o que significa isso. O que é um lugar diferente e o que é um lugar desigual. Sabendo disso, vamos lá para a nossa atividade, aquela atividade que eu sempre trago para vocês, para ver se vocês conseguiram fixar realmente o conteúdo. Hoje, eu estou pedindo para você colocar V para verdadeiro e F para falso nas sentenças a seguir. E aí eu digo assim para vocês, olha, são consequências da desigualdade social. O que é que a desigualdade social causa? O aumento da pobreza, todas as pessoas com moradia digna,
aumento da violência e desemprego, falta de saneamento básico. Para essas 4 sentenças, o que for verdadeiro em relação à desigualdade social, você coloca V, e o que é falso, você coloca F. Então, vamos ver? Eu tenho certeza que vocês aí já conseguiram compreender quais seriam as sentenças verdadeiras e quais seriam as falsas. Vamos conferir? Isso mesmo. Consequência da desigualdade social, o aumento da pobreza. Isso é verdadeiro. Aumento da pobreza, verdadeiro. Todas as pessoas têm moradia digna? Não, gente, não. A desigualdade social causa justamente o contrário. Há pessoas que têm uma casa ou mais e há pessoas que vivem em situação de rua, como a gente viu na fotografia. Então, essa sentença é falsa. Aumento da violência e desemprego? Sim. A desigualdade social causa o aumento da violência e o aumento do desemprego. Ou o contrário, o aumento do desemprego e o aumento da violência. Uma coisa tem a ver com a outra. E a falta de saneamento básico. As pessoas, algumas, não possuem essa infraestrutura em casa, de esgoto, de água tratada e tudo mais. Então, tudo isso é causa da desigualdade social. É isso aí. Vamos ver? A próxima questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta em relação à atividade econômica que se destaca no espaço rural. Qual é a atividade econômica que se destaca no espaço rural? O espaço rural tem várias atividades, mas algumas se destacam. Seria o quê? Comércio e serviços, seria a indústria, seria o extrativismo, agricultura e pecuária. Nós falamos aqui o tempo todo que as atividades que se destacam no campus, ela é criação de animal, ela é plantação. Então, a resposta correta seria extrativismo, agricultura e pecuária. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido bem o assunto de hoje, tenham entendido bem direitinho a nossa aula, tenham compreendido os conceitos de locais diferentes, locais desiguais e que vocês continuem aí sentadinhos acompanhando a aula, tá certo? Prestando atenção. Nós ainda teremos continuação da aula agora com a professora Sandra Duarte. Eu me despeço, fico por aqui. Até a próxima.